Olá, bom dia. Estão me ouvindo, certo? Tenho uma pergunta aqui, né, sobre a prova remota. Bom, eu fiz uma atualização no cronograma para levar em conta as últimas mudanças. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês. Se consigo compartilhar. Hum, não compartilha o Excel. Cronograma. Então, este aqui é o nosso cronograma B, né? Eu chamei de cronograma B. Dá confusão com os nomes das turmas A e B, mas não é a ideia. O B é o que tem ensino remoto. Agora a gente já sabe que o A também vai ter. Mas, enfim, nós estamos aqui no dia 30 de julho, né? Ups. Aula 24. De novo, eu sigo nesse sistema de aula remota síncrona. Nós vamos ver ainda na quinta-feira a parte de experimentação e análise de resultados. E na semana que vem tem essa aula de análise de resultados, que é um exercício prático que normalmente a gente faria no laboratório com um sistema chamado... uma linguagem, né, chamada R, tem uma interface para desenvolver isso, gerar gráficos e análises estatísticas, e aí tem os exercícios para vocês fazerem, nós vamos fazer remotamente. Já vou passar informações depois, mas isso é para a semana que vem, né, só terça que vem. E aí eu digo aqui, síncrono assíncrono, porque vocês podem se virar sozinhos, seguindo o tutorial, ou podem conversar com a gente. Eu e o Jonathan vamos ficar aí disponíveis online no horário da aula para tirar dúvidas, ajudar vocês com isso. Bom, e aí, na quinta que vem, uma revisão para a prova. Isso é uma aula que um tempo atrás a gente não tinha, os alunos acharam que era importante, então eu sempre faço uma aula para a gente tirar todas as dúvidas. Eu passo uma prova antiga para darem uma olhada no estilo das questões, resolverem, simular um pouco a prova, como ela vai ser, que geralmente era pelo Moodle, mas presencialmente numa turma, numa sala de laboratório. Bom, agora esse ano nós vamos ter que fazer essa prova remotamente. Ainda isso não está bem definido em detalhes, mas eu não devo mudar muito o sistema. Vai ter uma prova pelo Moodle que vocês têm que fazer individualmente. Talvez a mudança seja que eu não vou bloquear a consulta. Normalmente a prova presencial ela era sem consulta, então ela era mais focada em coisas que vocês memorizaram, da maneira que vocês pudessem responder. Agora, ela sendo remota, talvez eu possa fazer um pouco diferente, permitir consulta, já que de qualquer maneira é muito difícil controlar isso, e mudar um pouquinho o estilo da prova para que, mesmo com consulta, eu consiga avaliar o que vocês retiveram de conhecimento.
Tá? Mas o plano por enquanto é o seguinte: nós vamos sincronamente no momento, no horário da aula, nesse horário aqui, ter que responder a prova. Então vai ter um período de início e fim, que vocês têm que responder a prova pelo Moodle individualmente. Isso é o que mais ou menos está definido. Aí tem a questão da consulta ou não, o estilo da prova um pouco diferente, mas essa é a ideia. Isso tem alguns riscos, por exemplo, de bem naquela hora pessoas terem problema de conectividade, o próprio sistema, sei lá, o Moodle, o Inf, estourar o no break, como já aconteceu, alguma coisa do gênero, e aí dá problema, né? Tem um risco. Quando a gente fazia no laboratório também tem o mesmo risco. A gente teve uma vez um problema que a rede caiu, porque um switch em algum lugar tinha estragado e a rede do laboratório não funcionava. Aí atrasou ali a prova, a gente mudou para outra sala, enfim, teve jeitos assim. Aqui nós temos uma certa folga de datas, então acho que numa eventualidade assim, a gente poderia, de comprometer todo mundo, a gente poderia fazer de novo outra data, tá? Porque nós temos folga, o semestre só precisa acabar em outubro, talvez novembro, ainda não está votado isso lá no CEP, mas como a gente tem essa folga, a gente faria num outro dia, sem muito problema. O problema é assim, o indivíduo, né, que não, sei lá, caiu um fio na casa dele, ficou sem rede, alguma coisa assim, e não possa fazer a prova naquele horário. Isso é um pouco chato. Então, eu estou pensando em maneiras de mitigar isso, dando uma janela de tempo maior, ou fazendo em 2 sessões, mas isso tudo está em discussão também entre os professores, porque tudo é uma coisa nova que a gente está tendo que lidar. Ok? Uma outra coisa que vocês veem aqui nesse cronograma é que eu coloquei a recuperação numa data. Sim, um tempo depois do fim aqui das avaliações, tem a recuperação. Antes eu tinha previsto fazer presencialmente essa recuperação junto com a da outra turma, se ela fosse presencial. Por exemplo, digamos que atividades presenciais começassem em maio, e aí algum dia eu ia fazer uma prova com eles e faria com vocês também. Mas isso já não vai ser possível, então ela vai ser também remota, síncrona. E essa sim, eu não sei, depende do número de pessoas, posso fazer até oralmente, alguma coisa assim. Mas isso vamos ver. Então, a outra pergunta aqui sobre essa votação do CEP, né? Se a gente sabe se tem alguma previsão. Ah, temos uma possibilidade já para essa semana disso ser votado lá. Eu não sei, provavelmente nem todos vocês conhecem, né, todo o sistema da universidade para essas coisas, mas questões de ensino, pesquisa, extensão são decididas pelo CEP, que é um conselho de ensino, pesquisa e extensão, e o CEP tem umas comissões e câmaras, né, são pequenos grupos menores. O CEP é um grupo grande, sei lá, 60, 80 pessoas, docentes, discentes e técnicos. Mas aí tem comissões menores e tem uma comissão de graduação que já avaliou a proposta da Pró-Reitoria de Graduação e deu um parecer, e esse parecer vai para o plenário do CEP aprovar. Um sistema até parecido demais com o que acontece em Brasília, assim, né? Sistema de câmaras e conselhos e comissões e tal. Então eles tinham previsto uma data inicial para a gente começar atividades remotas oficialmente, né? Todo mundo, daí todas as disciplinas. Nós já começamos antes, então a gente tem um avanço aqui, mas para os demais e para as outras turmas, começar dia 22 de julho. E isso significa que 15 dias antes tudo tinha que ser divulgado, porque a gente tem esse período de 15 dias de carência, né? Divulga, vai ser assim, 15 dias começa. Então, para acontecer isso, né, até o dia 7 de julho, teria que estar tudo divulgado, votado e tal. Talvez se estenda uma semana, é isso que eu ouvi conversas. Até a Câmara, não, a comissão de graduação do CEP tinha tentado antecipar em uma semana tudo, mas os trâmites, né, as negociações demoram um pouquinho mais. Então, ao invés de antecipar uma semana, talvez se atrase uma semana. Mas é dentro dessa janela, do dia 22, uma semana a mais, deveria começar as atividades.
E aí tem um calendário já proposto, que vai ter esse ajuste de uma semana, eu imagino, com quando é que tem que acabar o semestre, essas coisas todas. Certo. Então, o que se pode dizer é isso. Agora a gente vai ter que fazer ajustes nos planos das disciplinas para isso, tem uma série de passos aí e logo vai começar a surgir mais informações oficiais. Por enquanto a gente tem informação assim de extraoficial que pode mudar. Ok? Alguma dúvida sobre esses assuntos? Bom, eu vou entrar no nosso assunto, então. Outra coisa que está em discussão é o uso de outras plataformas para fazer as aulas remotas, né, já que o MConf não tem, a gente não tem estrutura no CPD para estender o número de servidores do MConf para a universidade inteira, né, 40 mil pessoas ali. Então, provavelmente vai se usar algo externo, como o Microsoft Teams ou o Google Meet, que a universidade está negociando parceria com eles para a gente ter o acesso full dessas ferramentas que a gente tem acesso parcial por enquanto. Por exemplo, o Google Meet não dá para gravar a aula, o Microsoft Teams não estava deixando agendar para o futuro, algumas coisas que precisam ser resolvidas. Mas hoje parece que o MConf está funcionando muito bem. Então vamos em frente. Avaliação de interação parte 2. Vocês fizeram na última quinta, né, exercícios individualmente de avaliação sem usuários, né? Espero que tenha corrido bem, que vocês tenham aprendido com isso. Tem várias maneiras de fazer, várias técnicas para aplicar, é bem diverso, né? É um campo muito amplo, mas que vocês tenham alguma experiência assim que tenha valido. Eu vou só resumir o contexto. Vocês veem aqui de novo essa figura que eu já tinha mostrado, com as fases de avaliação, né? No início, em vermelho ali, não tô conseguindo ver, aqui na avaliação sem usuários, né, por especialistas, que a gente até às vezes chama de avaliação heurística. Mas depois, nessa elipse azul, entra a avaliação com usuários, que é o nosso tema de hoje. Na última aula nós vimos na avaliação heurística, eu até vou resumir aqui. Nós vimos na avaliação sem usuários, então sem usuários, que é com especialistas em interação e não pessoas do domínio da aplicação. Eu apresentei para vocês 4 métodos para se fazer isso, que a gente chama de métodos preditivos: avaliação heurística, expressão de conformidade, percurso cognitivo e análise de ações. Essas que a gente usa ainda no processo formativo de avaliação, quer dizer, fiz o meu primeiro protótipo, aí eu faço uma avaliação heurística, vejo se eu não estou violando as heurísticas, se eu tiver, então eu tenho um relatório de alterações que eu tenho que fazer na interface, e aí eu volto lá para cima, né, para as análises, refaço algumas análises de tarefas de usuário, monto meu novo design e um protótipo. E a mesma coisa qualquer uma das outras técnicas, né? Inspeção de conformidade para ver as normas, recomendações, percurso cognitivo, que é orientado a tarefas, a gente segue executando na interface mentalmente, né, as tarefas do nosso modelo de tarefas para ver se a gente acha que os usuários vão se dar bem ali, e análise de ações, que usam aqueles modelos, né, para ações elementares. Se apertar um botão demora 1 segundo, eu tenho que apertar 20 botões, então vai demorar 20 segundos, né, fazer esse tipo de análise. Isso tudo sem usuários, a gente não precisa do usuário para fazer essas avaliações. Agora, quando a gente vem para essa parte mais de baixo aqui, eu tenho 2 fases, uma fase ainda formativa de avaliação com usuários e outra somativa, né? Somativa a gente já não volta para o redesign. Mas em ambas essas aqui que envolvem usuários, a gente usa essas técnicas, são 4 por coincidência de novo, que eu vou mostrar hoje, dividida hierarquicamente em várias subtécnicas, digamos, né? Então na primeira eu falo de estudos de campo e entrevistas,
E depois questionários, que é uma outra técnica, testes de usabilidade, e a experimentação formal. De novo, a gente vai ver que experimentação formal é uma maneira mais formal de usar os testes de usabilidade. Então, elas são muito parecidas, exceto pela formalidade. Questionários é um conceito bem conhecido, né? Nós vamos ver o que tem de específico para interação. E essa primeira fase, então eu vou detalhar agora, estudos de campo e entrevistas. É uma maneira de avaliar uma interface com usuários, portanto. Tá? Dentro desse grupo de técnicas que a gente chama de estudos de campo e entrevistas, na verdade, entrevistas é uma coisa só, né? É uma das coisas aqui dentro. São outros tipos de estudos de campo que envolvem a gente, como especialista, estudar o usuário no habitat dele. Então aí vem essa primeira parte aqui que fala de observação participativa ou etnografia. Etnografia é uma palavra que a gente costumava usar em estudos de biologia, assim, como é que os animais se comportam no ambiente selvagem. Então, o que faziam? Vocês veem aqueles documentários do National Geographic e vão lá as pessoas numa savana com aquele Jeep Range Rover, Land Rover, e ficam lá tirando fotos, observando os leões e colocam câmeras escondidas e ficam analisando o comportamento, né, desses indivíduos e desses grupos. Aqui, na avaliação com usuários, a gente pode fazer mais ou menos a mesma coisa, tendo o usuário como nosso sujeito de estudo. Então, é nessa linha. É deixar o usuário trabalhando ali com a interface, no escritório, na indústria, na aula, onde quer que ele use, e a gente ficar observando o que ele faz, né? Então, às vezes interagindo, provocando algumas coisas. Certo? Depois entrevistas são entrevistas, a gente vai detalhar daqui a pouco. E a observação indireta é mais ou menos a mesma coisa que a observação participativa, só que dessa vez isolando o observador do usuário. Nessa primeira aqui eles podem estar juntos, né? Ou seja, o usuário tem a consciência de que ele está sendo observado. E nessa indireta ele não tem. Essa é a diferença. Então são essas três técnicas que a gente vai usar nessa primeiro caso, né? É uma coisa hierárquica aqui. Então, em estudos de campo e entrevistas são três técnicas. Então, quanto a essa da etnografia, né, ou observação participativa, aqui tem uma espécie de framework para organizar o estudo. Quer dizer, se eu vou lá ver como é que os leões se comportam durante uma temporada de verão na África, né, se eu vou ver como é que o usuário se comporta usando pela primeira vez o meu novo editor de texto baseado em sei lá o quê, então eu preciso planejar esse estudo. Né? Esse framework ajuda a planejar o estudo. A gente precisa pensar tudo antes, né? Não adianta ir lá, tá, e agora vamos ver o que o leão faz, né? Não, tem que ser planejado. Então, descrever o espaço, identificar quem são os atores, tentar antecipar as metas, né? Como a gente está lidando com usuários, a gente tem ali aquele modelo do usuário que já nos permite prever quais são os objetivos que o usuário precisa cumprir. Daí tem coisa que ele faz, atividades que ele faz individualmente, outras que ele faz em grupo, e isso precisa estar definido. Né? Aquelas que impactam em outras pessoas, outras que não impactam. Então, delimitar essas atividades. Aqui estão, então, em grupo e individuais. Ver também outros elementos como objetos físicos. O usuário nem sempre está lidando como a gente imagina aqui, idealmente, só com o sistema, com a tela funcionando e interagindo com o mouse, né? Pensem aí nos ambientes móveis, e aí tem outros objetos, e tem um carro, e tem uma caneta que eu tenho que segurar para escrever no papel ao mesmo tempo que eu estou interagindo com o sistema. Eu estou cozinhando, né? Eu preciso pegar os utensílios de cozinha. Então tem objetos físicos ali. Os eventos que ocorrem
vocês veem que muitas dessas coisas a gente às vezes pensa, tá fazendo o design de uma maneira informal, né? Se lembra, tá, tem esse problema, se acabar o gás, tal. São eventos que podem acontecer. Mas aqui numa observação dessa, isso é importante definir bem mais formalmente. Coisas que a gente tem que identificar é sentimentos também, do grupo e dos indivíduos. Isso tudo, digamos assim, vocês teriam uma espécie de planilha com essas questões e durante o estudo vocês vão preenchendo. Tá, então o espaço é assim, tem uma mesa e tal, tem o colega do lado, eles sempre tentam acabar o trabalho todo antes das 5 da tarde, né? E a gente vai observando e vai anotando aqui. E aí, como eu tinha falado antes, né, a gente precisa planejar isso com a meta que a gente quer cumprir com esse estudo, selecionar aquele framework que eu acabei de mostrar. Claro que ele pode ter variações, né, aquilo ali é uma sugestão. Uma questão importante é registrar os eventos. A gente pode, como eu falei agora, usar uma planilha com as questões e ir marcando do lado, pode anotar em papel, pode gravar num gravador, pode filmar. Tá? Aí, tem inclusive logs que o próprio sistema pode gerar, o tráfego na rede, contar os cliques, o tempo em cada tela, por exemplo, né? Coisas que a gente pode registrar assim. Uma coisa importante também é reservar um tempo para revisar essas coisas. Nós já fizemos estudos em realidade virtual, por exemplo, que o usuário está imerso, né? Ele está com o capacete dentro do sistema interagindo, e a gente filma o usuário de fora. E isso permite depois ver o vídeo, que isso demora, né? Pode demorar vários minutos ou horas, analisando o vídeo para, por exemplo, identificar certas posturas ou gestos que o usuário fez. Então, sempre que a gente coleta vários registros, no final tem que estudar esses registros. Olhar, contar, às vezes marcar num vídeo ou num áudio, né, os pontos que são importantes, contar quantas vezes um determinado evento aconteceu, então leva um tempo revisando. Também tem que estar preparado para ajustar. A gente não, por mais que a gente planeje, né, isso aqui tem um planejamento, tem certas coisas que precisam ser ajustadas no meio do caminho. Então, ela talvez tenha que prever assim uns if-else, né? E se acontecer isso, bom, então eu faço desse jeito, mas se não acontecer, eu faço desse outro jeito. Já está preparado com isso. E outra coisa bem importante é isso aqui. Como a observação participativa e etnografia envolve o avaliador estar no ambiente do usuário, o usuário, claro, vai sentir isso, vai se sentir observado, vai sentir que alguém está avaliando o que ele faz e ele pode se comportar de um jeito diferente. Então, além de interferir, a gente está interferindo no comportamento. Por exemplo, os leões podem ficar mais agressivos na hora de caçar porque eles sentiram que tem humanos por ali olhando eles, né? Sei lá, as analogias que eu faço aqui, mas tem o problema da rejeição, né? Os usuários, quando eles sabem que estão sendo avaliados, eles não gostam disso e rejeitam, e aí não fazem nada, a gente não consegue obter o que a gente quer. Por exemplo, eles sabotam uma coisa, eles vão lá e começam a ver defeito que não existe na interface, começam a fazer tudo errado de propósito. Então, tem questões sensíveis aí que a gente precisa também prestar atenção, cuidar com isso. Por isso que tem tantas técnicas diferentes para a gente usar, né? Essa aqui, observação participativa e etnografia, funciona desse jeito aí. E ela é efetiva para certos tipos de sistemas, certos tipos de ambiente de usuário, e para outros não vai ser. Você tem que saber pensar assim e escolher. Bom, e aí segunda técnica aqui são entrevistas. Todo mundo sabe que é uma entrevista, mas aí se a gente for pensar um pouquinho mais sobre a entrevista, tem, primeiro, entrevista que a gente pode fazer com um usuário específico, né? Vai lá, marca um horário com ele, vem lá e vai fazer perguntas que ele vai responder. E aí ela pode ser estruturada, ou seja, eu já tenho toda a minha estrutura de questões com blocos, daqui eu vou tirar tais informações, daqui tais, né?
Dependendo da resposta, tem umas perguntas que vão sumir ou outras que vão entrar, mas eu estruturei tudo antes. E as não estruturadas, que eu começo por um ponto, e aí conforme as respostas eu vou adaptando. Isso, às vezes, é uma conversa tão informal que a gente começa a desfocar e fala de tanta coisa que acaba o tempo e a gente vai ver e não respondeu aquela questão que a gente tinha. Mas a entrevista é exatamente isso. A gente usa muito entrevistas com ensaios de usabilidade, em que os usuários fazem uma tarefa, mas depois que eles fazem a tarefa, a gente faz uma entrevista. O que tu achou mais difícil na execução da tarefa? Percebeu que piscou uma luz no momento tal, né? A gente vai fazendo uma entrevista depois, assim. Isso é bem comum. É uma coisa mais ligada a outra técnica. Não é só a entrevista e pronto, avaliei minha interface. A entrevista está associada a outros tipos de avaliação. Além de usar usuários específicos, né, que são alguns caras que eu selecionei para me responder, eu posso usar focus groups. Focus groups tem um nome em português para isso, assim. Grupo focal, eu acho que é. Fica um nome meio estranho. Mas a ideia aqui é, ao invés de fazer uma entrevista onde é um diálogo de pergunta e resposta, eu seleciono entre os usuários não um só, mas um grupo geralmente representativo de todos os perfis que eu quero abordar. Então, às vezes tenho ali o operário, o supervisor, o cara do RH, o executivo, né? Eu tenho nesse grupo aí. Ou eu posso ter o grupo dos engenheiros. O caso é que eu tenho mais de uma pessoa. E então elas próprias vão discutir as coisas e eu só tenho que mediar a discussão. Vou dar um exemplo, nós temos, já falei para vocês, um projeto para projetar, construir, né, desenvolver uma interface para controlar um robô que anda dentro de dutos de petróleo com a Petrobras. E aí nós usamos focus groups para avaliar nossa interface. A gente montou um desenho da interface onde tem vários medidores de sensores que um robô tem. Então tem lá temperatura, pressão, voltagem, corrente passando no motor, velocidade, uma série de coisas. Tem vários reloginhos com as medidas de escala, verde, amarelo, vermelho, conforme o nível que ele está, etc. A gente montou essa interface e aí foi lá na engenharia, montou um grupo desses, mostrando para eles, bom, tá aqui então como a gente pretende mostrar esses valores dos sensores. Aí um deles já vem e disse, mas aqui acho que a área vermelha está muito grande. Aí o outro já vem e diz, não, mas como isso aqui é temperatura, ele sempre fica muito alta mesmo, então é assim, né? E eles começam a discutir entre eles. Então essas entrevistas do tipo focus groups são assim, a gente só fica mediando ali, estimulando, e os usuários eles próprios vão achando soluções e problemas que eles discutem entre eles. Porque eles são especialistas da área, eles vão ver. Funcionou muito bem, todo mundo fica satisfeito, inclusive os usuários, eles saem disso satisfeitos. Tem alguma pergunta até aí? Bom, então, como última técnica desse primeiro grupo de técnicas, né, dentro dos estudos de campo e entrevistas, nós temos uma técnica chamada observação indireta, e que a gente usa como alternativa, né, para aqueles estudos de campo onde eu não gostaria de ser um efeito. Eu, como avaliador, eu não quero causar um comportamento no usuário, atrapalhar ele. Então, vocês estão vendo no lado esquerdo aqui essa figura, né? O usuário está aqui usando o sistema e tem o avaliador aqui atrás com a prancheta. Isso é um pouco invasivo. É uma observação muito direta. O usuário aqui está sempre no estresse, sabendo que está sendo observado. E aqui vocês estão vendo uma situação que é a mesma, na verdade, tem um espelho aqui atrás, né? Aqui é um vidro semi-espelhado, e do outro lado desse vidro eu tenho aqui o avaliador, que além de estar observando fisicamente através do vidro o usuário,
ele tem uma réplica da tela do usuário para saber o que ele está fazendo, e pode monitorar outras coisas também de status do sistema, algumas variáveis no outro monitor. Tem isso aqui é só um exemplo, né? Mas é uma maneira de, em tempo real, acompanhar indiretamente como o usuário está se comportando, o que ele está fazendo, ver o que distrai ele, né? Onde é que ele se perde, onde é que ele demora mais, se ele está enxergando ou não as coisas. Hoje em dia a gente já faz isso com bastante sensorização também, usando câmera, eye trackers para saber onde o usuário está olhando. Então é um dispositivo que eu coloco ali na tela e ele registra todos os locais da tela por onde onde o usuário fixou o olhar. Isso tudo se soma ao que a gente consegue coletar nessa observação indireta e que pode ser analisado em tempo real, de modo que o avaliador aqui possa até provocar coisas, por exemplo, mandar notificações lá para o sistema e interferir, se ele quiser provocar o usuário para certas ações. Ele pode trabalhar com outros stakeholders para dizer assim, tá, agora tu que é o supervisor daquele cara, telefona lá para ele e pede um relatório de alguma coisa, vamos ver como é que ele vai reagir, né? E vendo isso indiretamente. Ok? Bom, então eu mostrei para vocês 3 técnicas de observação de estudos de campo. É assim, eu vou para o local do usuário, então é um estudo de campo. Eu posso estar fazendo uma entrevista, acompanhando o usuário nas atividades ou observando ele indiretamente. E com isso eu coleto muitos dados. Tá? Então, em todos esses casos, não só na observação indireta, coleta de dados é importante, mas aqui na observação indireta tem, como é que eu vou chamar? A observação indireta já é uma técnica, né? Então dentro dessa técnica eu tenho ferramentas, como por exemplo diários. Uma coisa que se pode fazer, eu mostrei esse exemplo mais evidente, assim, né, de eu estar olhando em tempo real, e eu tenho os que não são em tempo real, que é o caso de um diário que eu dou para o meu usuário. Ele tem essa tarefa de ficar anotando a cada hora, ou a cada dia, a cada 10 minutos, ele tem que anotar num diário o que aconteceu, né? Ou responder ali uma série de questões. E aí depois eu vou pegar esse diário e estudar. Então é uma maneira de coletar dados. Tem problemas aí que os usuários às vezes não respondem direito, mentem e tal, né? Então, como obter a participação é uma questão aqui, como eu incentivo os usuários. Às vezes eles são pagos para isso, às vezes eles têm ganham um dia de folga, né? Sei lá, alguma coisa que faz com que eles se engajem mais, algum incentivo de qualquer tipo. Eu já falei antes do log de interação, né, que a gente pode sincronizar, como eu disse lá na realidade virtual, a gente filma a pessoa, daí a gente tem as ações que ela fez no sistema e as posturas que ela faz do lado de fora. Hoje em dia já tem trabalhos na pesquisa para pegar esses sinais todos e usar a inteligência artificial até para analisar alguns padrões ali. São ferramentas de pesquisa para isso, tá? Mas é muito útil já a gente coletar dados de log e olhar numa planilha e fazer gráficos que mostram, por exemplo, como o usuário aprendeu ao longo dos dias. No primeiro dia, a gente gravou lá o tempo de uso, depois no segundo a gente viu que diminuiu, no terceiro mais ainda, no quarto mais ainda, e depois de uns 5, 6 dias ele estabiliza e aí se mantém constante, né? Quer dizer, a curva de aprendizado durou esse tempo aí. Tem sistemas que de um dia para o outro a pessoa já ficou craque, então estabiliza mais rápido, outros demoram meses para estabilizar. Coisas que a gente pode analisar. Então, com esses dados todos que a gente coleta, todas essas técnicas aí, eles podem ser de vários tipos, né? Tem dados que são mais qualitativos. Ah, gostei disso, isso aqui foi melhor, esse aqui não me estressou muito. Né? Eu preciso interpretar esses dados qualitativos. Né? São coisas que descrevem situações. Aí eu preciso categorizar
achar ali algum conteúdo que me diga, bom, ó, todos os usuários num certo ponto eles se sentem entediados. E achar padrões, assim, ele começa de um jeito, depois diminui, depois aumenta e tal, fica cansado, aí ele sai, depois ele volta e já esqueceu, né? Eu tenho padrões que eu consigo ver, assim, qualitativamente. E também os dados quantitativos. Quando eu falo de dados quantitativos, eu tenho números, tempo que demorou a precisão, número de vezes, essas coisas, e isso eu posso tratar estatisticamente. Coleto lá vários dias, né? Os tempos, os erros e etc. E aí isso eu aplico fórmulas de estatística que vão analisar, fazer médias, medianas, achar desvios, distribuições, ver se aquela média é significativamente diferente de uma outra média. Então a gente usa testes estatísticos para testar a significância. Isso tudo é um assunto que nós vamos ver mais adiante, mas com a experimentação formal. Mas no final da aula de hoje e na aula que vem. Tá? Mas dados a serem tratados, então, são um pouco os mesmos em qualquer lugar, né? Ou eles são qualitativos ou são quantitativos, são objetivos ou subjetivos, e a gente pode, em alguns casos, usar estatística. Em outros, precisa só interpretar e fazer associações lógicas. Ok? Bom, então aí no primeiro grupo de métodos, eu falei de estudos de campo e entrevistas, 3 técnicas, observação direta, indireta, né? E como coletar esses dados. Agora, uma ferramenta bem útil para IHC são os questionários. Claro que um questionário é algo que um usuário responde e dali eu tiro geralmente informações mais qualitativas, mas também subjetivas, quer dizer, aquela é a opinião de uma pessoa. Mas me permite achar muitos defeitos em interface com isso. Então, eles servem para obter informações dos usuários. Vou mostrar para vocês agora os tipos de questionários que a gente usa em IHC, né? Mas em geral eles são, a gente obtém bons resultados com questionários, como eu acabei de falar, com informações subjetivas, né? A gente consegue saber as preferências do usuário. Então, se ele gosta mais da tela modo escuro, modo claro, por exemplo. Claro que se a gente perguntar assim, tu gosta mais do modo escuro ou do modo claro, pode ser muito direto. Então, tem jeitos mais sutis de fazer isso, né? Eu preferi salvar o arquivo quando o botão era cinza, preferi quando ele era azul marinho. Tem algumas outras questões que a gente faz que permitem levar a conclusões das preferências com mais confiança do que se eu perguntar direto, porque a pessoa tem bias, né? Ela, às vezes quer agradar a gente e diz, isso aqui estava muito bom, é um viés de, ela quer fazer bem pra gente, né? Sabe que a gente fez uma interface e quer elogiar. E tem o contrário, tá? Aquele que quer dizer, que porcaria isso aqui. Na verdade, ele não achou tão ruim, mas ele quer desafiar, né? Então, por isso tem tudo isso. Bom, eu estava aqui já no curso de realização, questionários são muito bons, porque é muito barato de fazer. Hoje em dia, ferramentas automatizadas via web, por exemplo, permitem atingir muitas pessoas e obter respostas, né, de uma população bem grande. Mesmo que a gente convide 500 pessoas e só 100 respondam, 100 já é um número enorme. Se eu precisar que a pessoa venha no meu laboratório para testar uma interface, isso aí é muito mais difícil de eu conseguir trazer as pessoas. Bom, claro que questionários têm que ser analisados, né, as respostas, e um avaliador tem que conhecer um pouco como identificar os problemas ali. Então, ter um bom questionário ajuda e ter um avaliador experiente também. De explicar a distância eu já falei aqui.
Então vamos ver, tem tipos de questionários em IHC. Tem um questionário que a gente sempre faz no projeto de qualquer sistema, já lá no começo do design para montar o modelo do usuário, saber o perfil dele. Então faço lá perguntas sobre características dos usuários, que podem ser dados pessoais, podem ser opiniões, desejos, preferências que os usuários têm em geral, né? Pode ser dados, como a gente viu lá no atributos de usuário, né? A função dele na empresa, quantos anos ele está lá, que idade ele tem, qual é a formação, se ele costuma jogar videogames ou não, quantas horas por semana ele passa usando o computador, se ele usa o smartphone ou não, se ele usa um smartwatch ou não. Né? Todas essas questões podem ser úteis, porque se a gente vai projetar uma interface para smartwatch, por exemplo, e aí o perfil dos meus usuários é de quem nunca usou, eu tenho um cara novato ali e eu tenho que levar isso em conta. E se o perfil é de gente que é mais experiente com isso, então é outra história, né? Então, identificar o perfil é importante lá desde o início. E outra coisa, quando eu faço um teste de usabilidade, né, o que a gente vai ver ainda depois, as coisas têm uma ordem meio misturada aqui. Eu vou convidar pessoas que vêm lá testar o sistema, aí ela vai ter um desempenho ali executando as tarefas, e eu preciso ver se esse desempenho dela está associado a alguma experiência prévia. Então, se eu tenho 30 pessoas que vêm fazer o meu experimento, aí eu pergunto para elas todas com que frequência elas usam o smartphone. E aí eu tenho um grupo que usa bem pouco e outro grupo, quer dizer, o grupo, né? Nessas 30 tem algumas que usam bem pouco, outras que usam bastante. Eu posso separar em dois grupos para analisar separadamente. Então, já é esperado que os que usam menos, eles vão ter um pouco mais de dificuldade, por exemplo. Por isso a gente faz, então, perfil. Poder agrupar e criar modelos. E tem o questionário de grau de satisfação, que esse a gente geralmente faz depois que o usuário experimentou a interface. Ele usa o sistema por um tempo, e aí eu vou fazer perguntas que vão me permitir identificar a satisfação dele. Não vou pedir, ficou satisfeito ou não, mas eu vou perguntar assim, tu usaria esse sistema todos os dias? Ah, tu recomendaria esse sistema para amigos e conhecidos? Tu acha que o sistema te faz ganhar tempo? Tu acha que ele faz a produtividade aumentar? Né? Perguntas que vão me levar no final a concluir certas coisas sobre a satisfação. Eu vou mostrar exemplos desses questionários. Então, no caso de perfil, ele é um pouco mais estável, né? São essas características, assim, identificação funcional, informações pessoais. Outra que eu não mencionei hoje, mas só apareceu outro dia, né? A configuração da máquina, né? Pode ser o computador, o celular, o sistema operacional, quanto de memória ele tem, enfim. Isso é algo que pode ser útil para a gente avaliar a interface. Eu já tinha falado bastante na experiência com computadores, e aí isso a gente tem que definir na hora de montar o questionário, assim, tem muito ou pouca experiência, é meio vago. Que um pode achar que 2 horas por dia é muito e o outro pode achar que 2 horas por dia é pouco. Então é melhor quantificar, né? Então, quer dizer assim, uso menos que 1 hora por semana, entre 2 e 20 horas, entre 20 e 50. E aí ele vai conseguir te dar uma resposta mais precisa. Mesma coisa que uso da internet. E depois uma série de questões que são específicas sobre o sistema. Eu posso querer saber se o sistema envolve uma habilidade motora, agilidade, reação rápida, né? Então eu posso perguntar se a pessoa é acostumada qual é a frequência ou experiência com jogos, ou até se ele pratica esportes. Tem outras questões do tipo se tem algum problema de visão, miopia, alguma coisa que dificulte usar o sistema, que possa dificultar, então tudo que possa impactar eu posso colocar aqui.
já no perfil do usuário, né? Mesmo antes de ele usar o sistema, eu já consigo levantar informações sobre essa pessoa, que me permite também depois agrupar. Vamos ver se quem tinha miopia dá um resultado diferente dos que não tinham. Vamos ver se as mulheres têm um resultado diferente dos homens. Vamos ver se os idosos têm diferença dos mais novos. Né? Assim vai. O que a gente tem observado é que na maioria dos casos não tem diferença. Tem alguns casos bem específicos que impactam, mas essas coisas de perfil eu tenho visto muito nos resultados dizer assim, não encontramos diferença significativa de gênero, idade, formação, é bem comum. Isso também se explica porque, em geral, na pesquisa a gente testa com populações muito parecidas, do tipo, eu testo os nossos sistemas que a gente desenvolve na pesquisa, a gente testa com os próprios alunos, né, com vocês, a gente convoca aí alunos da graduação, da pós, para testar, então já é um grupo que tem afinidades, né, em termos de características. Bom, eu já mostrei aqui os questionários de grau de satisfação. Esses, como eu falei, a gente precisa montar bem o questionário, porque sozinhos eles não são mágicos, né, eles não explicam nada, mas eles nos dão indícios sobre onde pode ter algum problema. Então a gente precisa estruturar bem esses questionários para isso. Tipo, imaginar cenários, né, e a partir desses objetivos e ações, ver que problema a gente vai conseguir identificar. Mas nós aqui na disciplina, a gente não precisa se preocupar muito com técnicas de montar questionários, isso entra muito na psicologia. A gente pode usar muitos questionários que existem prontos. Eu vou mostrar exemplos para vocês que são feitos especificamente para avaliar a usabilidade e outros elementos de interação no computador. Bom, mas antes disso, aqui é só mostrando algumas ferramentas que a gente pode usar para fazer questionários. O Google Forms, eu imagino que vocês todos conheçam, talvez o SurveyMonkey também. E eu coloquei também esse UAMI, porque ele é uma ferramenta comercial. Tinha um outro agora que eu queria incluir, eu acho que não lembrei de incluir. A gente até comprou uma licença desse UAMI, a gente não tem, mas tem um outro, esqueci o nome. Comprou uma licença para fazer avaliação nesse projeto que eu falei da Petrobras. E, enfim, existem esses questionários que são sistemas já. Tem gente que trabalha com isso, né, que ganha vida com isso, bola questionários. Aí eles têm, por exemplo, já perguntas prontas. Ó, que nem o Google Forms e SurveyMonkey, eles são só ferramentas para montar formulários. Eles não têm lá as perguntas para avaliar interfaces. Agora, esses serviços aqui, eles já têm isso. Então, por exemplo, para avaliar websites, eles já têm lá as perguntas que sabe que funcionam bem para avaliar websites. E certamente tem outros serviços desses que se adaptam para avaliar sistemas móveis. Enfim, todo tipo de interface que a gente queira fazer. Isso, desde que tenha demanda, né, começam a surgir serviços assim. Então, por exemplo, para a realidade virtual, não creio que exista, especificamente. Existe na pesquisa muitos questionários. Eu vou mostrar alguns aqui. Então, esse aqui é um questionário personalizado que alguém fez, nesse caso aqui, os nossos colegas aqui da URGS, para avaliar uma interface que era de visualização de dados, né, visualização de informações usando um desenho de grafos. Então são grafos, eu já dei uns exemplos com essa história de grafos, né? Cada nodo pode ser uma pessoa e cada ligação ser um relacionamento delas. Então a gente já fez trabalhos assim com votos na Câmara dos Deputados. Então tem ligações por partido, por bancadas, por estado, né? A gente consegue conectar em grafos. E esse aqui, eles tinham um jeito de fazer, como é que se chamavam? Layouts de grafos. Então tinha umas ferramentas chamadas imãs que tu colocava num canto para atrair para aquele lado os nodos que têm uma certa característica e aí isso monta um layout diferente do grafo. Por isso essas perguntas são assim.
E vocês veem que não é perguntas, né? O questionário, ele geralmente não tem perguntas, ele tem afirmações que a gente tem que dar a expressar acordo ou desacordo. Assim, a gente não induz no sentido, assim, uma pergunta, ela pode ser negativa ou positiva, né? Pode ser, eu não gostei disso, ou eu gostei disso, e aí isso pode induzir a pessoa a responder. Então, entendo para que servem ímãs, podia ser também não entendo para que servem ímãs. Mas aí aqui a pessoa simplesmente concorda ou discorda. E ela, nesse caso, pode ficar indecisa. Essa é uma escala de 5. A gente usa escalas que podem ser de 3, 4, 5, 10. Esse aqui tem ainda um não usado, que seria eu não usei ímãs, então eu não sei o que é. Aqui ímãs são úteis para explorar o grafo. Aí vai lá e marca, tá bom, eu concordo que é útil, mas na anterior eu marquei que eu não usei. Né? Então isso fica contraditório. É claro que isso aqui vai eliminar as duas questões para esse usuário. Então os questionários são amarrados de um modo que se a pessoa mentir ali, a gente percebe, para ela não chutar tudo num lado, tem algumas coisas assim. Tá? Esse foi feito especificamente para testar uma situação. Mas tem questionários genéricos, tá? Esse aqui, eu deixei aqui o original em inglês, porque ele foi feito desse jeito. Tem dezenas de traduções em todas as línguas, tá? Esse aqui se chama SUS. Não é o Sistema Único de Saúde, é System Usability Scale. Tem que cuidar porque tem um outro questionário SUS também, IHC, que são as iniciais dos nomes das pessoas que fizeram. Mas é um questionário para outra coisa, não é usabilidade, é para testar presença em ambientes virtuais. Então, em realidade virtual, a gente tem que sempre explicar, esse é aquele SUS e não aquele SUS. Mas, em geral, esse é o SUS mais conhecido. Vocês podem achar lá no sistema do governo americano, onde eles colocam, explicam lá como uma ferramenta que pode ou deve ser usada em que casos, né? Mas é assim, ele é interessante porque são 10 perguntas e elas têm pesos cada uma e uma fórmula no final que a gente calcula uma nota final de usabilidade para aquele sistema. Isso permite comparar vários sistemas conforme a nota que ele tira no SUS. Então ele acaba nos dando uma medida quantitativa, né, um número, dá para comparar a outros sistemas. Vejam o tipo de pergunta que ele faz. Eu acho que eu gostaria de usar esse sistema frequentemente. Isso é uma afirmação, eu vou responder lá na minha escala, concordo parcialmente, concordo totalmente. Depois, eu achei o sistema desnecessariamente complexo. Eu marco lá, discordo, mais ou menos. Depois, eu acho que o sistema foi fácil de usar. Eu acho que eu precisaria do suporte de uma pessoa, do auxílio do suporte técnico, né, para ser capaz de usar esse sistema. Vocês vão vendo que as perguntas ímpares, elas sempre são positivas e as pares são sempre negativas. E é por isso que eu tenho pesos para inverter, dar um -1 nas outras e montar esse ranking no final. É uma escala ranqueada. Deixa eu ver se eu mostro para vocês um exemplo de resultado do SUS que a gente colocou numa dissertação de mestrado essa semana, então eu vou abrir e compartilhar um pedacinho aqui da minha tela para a gente ver isso aí. O que eu fiz? Aqui a tela do Overleaf, onde a gente edita o texto, eu abri aqui, ele está compilando. Eu imaginei que melhor seria abrir o PDF, mas aqui onde a gente está citando o SUS, e estou só esperando ele renderizar o PDF aqui para mostrar para vocês o gráfico. Talvez ele demore muito.
Vou achar também o PDF. Demorou realmente. Ainda bem que eu já estou encontrando ele aqui. Está. Ficou super grande. Diminuir. Ver se vocês conseguem ver essa escala aqui no eixo X. Acho que aqui vai aparecer o meu cursor. É o score SUS, ele vai até 100. Né? E esse aluno ele testou várias técnicas de interação aqui, que vocês veem indicadas por essas cores. E para cada uma delas, ele mediu nos usuários o score SUS dele. Então, essa 3DTL aqui ficou com o score 5,5, ela está abaixo de 6, então não ficou meio medíocre. Assim. Ela não tem uma boa usabilidade. A gente notou que o 3D era difícil de interagir. Mas a outra, pelo olhar, era uma que tinha que selecionar pontos numa visualização pelo olhar, ela ficou com 7,5. Não é um espetáculo de nota, mas ela já está acima do que é considerado bom. Vocês veem o ranking por percentil aqui, né? E as notas A, B, C, D. Então, qualquer ponto que caiu aqui no D, ó, o D não é tão bom. Aqui acima dos 50% já é um C, né? O C já é decente, o B já fica bom aqui. E essa última vermelha, ela está quase passando para o A, que seria uma interface realmente muito boa, com usabilidade excelente. A gente consegue comparar elas aqui. Vocês encontram, por exemplo, a avaliação SUS do Microsoft Word. Vocês vão ver lá que é uma nota tipo 6,8. Sei lá, não me lembro agora, eu já vi essas notas. E aí vocês conseguem comparar com o sistema de vocês. Não entendi a pergunta, Jonathan. Existem questionários de UX, de experiência, talvez seja essa a questão. Ah, tá. Eu vou falar um pouquinho mais de experiência. Isso é até bom para a gente lembrar conceitos lá do início do semestre. A gente viu que tem as metas de usabilidade e as metas de experiência. As metas de usabilidade são aquelas relacionadas, podem ser várias, né? Mas são relacionadas à usabilidade, acessibilidade, comunicabilidade, affordance. Quer dizer, rápido de aprender, fácil de aprender a usar, fácil de usar, eficiente no uso, essas coisas. Enquanto que as metas de experiência, elas têm a ver com como o usuário sente. Quer dizer assim, foi agradável, não foi cansativo, essa aqui é motivadora, essa aqui ela causa medo, né? São esses feelings que o usuário vai ter ao final. Então, formalmente é isso, essa é a diferença. Aí, se eu quiser medir essas coisas, eu vou usar questionários que perguntem sobre essas coisas. Por exemplo, eu fiquei cansado logo nos primeiros minutos. Isso indica, né?
depois de usar o sistema, eu me senti mais ou menos triste do que antes. E aí eu consigo dar uma avaliações assim de experiência. O que acontece é que tem as modas e o termo UX, User Experience, ficou muito na moda e ele é usado para quase tudo hoje em dia, ao invés de separar as coisas. O UI, que seria a usabilidade, com o UX, que é a experiência. Então eles misturam um pouco dentro desse guarda-chuva. Normal até, né? Fica mais fácil de comunicar com as pessoas, o público em geral, experiência do usuário. Mas dentro da área a gente faz essa divisão. Então, vamos chamar que a área inteira é o User Experience, e dentro tem experiência e usabilidade, duas coisas. Tá? E aqui eu estou falando mais de usabilidade. Essa escala ela me dá medidas com relação ao uso, facilidade de uso, facilidade de aprender, como o sistema comunica o que ele quer para mim, né? Então, affordance, acessibilidade, não tem dificuldades para pessoas com necessidades diferentes e tal. É mais isso. Daí tem medidas, outros questionários, eu gasto muito tempo aqui, depois eu atraso a aula, né? Mas, bom, carga de trabalho é uma coisa que a gente costuma medir, porque uma interface, ela pode ter demandas diferentes em termos de carga de trabalho, e existe um questionário. Bom, a carga de trabalho pode vir da própria tarefa. Tem tarefas que são difíceis. Então eu posso medir a dificuldade das tarefas usando questionários desse tipo. E às vezes a tarefa ela é bem fácil mentalmente, quer dizer, não tenho que pensar muito, quebrar a cabeça, mas eu preciso fazer muitas coisas manuais. Eu tenho que clicar em vários botões, preencher coisas e passar em várias etapas, o que me dá uma demanda mais física, né? Um cansaço mais físico do que mental. E o contrário também, coisas que são muito simples, mas eu preciso me lembrar, pensar, identificar, forçar o cérebro para isso. Então, como tem essas diversas dimensões da medida de esforço, o padrão é esse questionário da NASA, TLX, que já tem aí décadas, usado ali no tempo dos anos 70 já, se não me engano. Não sei se eu tenho uma referência para ele aqui, mas se não é 70 é 80. Acho que é 70 ainda. Se vocês procurarem no Google Task Load Index, vocês vão achar o cartãozinho, assim, a fotinho do cartãozinho que é marcado no papel mesmo, os índices de esforço, tá? Mas a gente faz isso tudo com formulários online agora. E isso, ele avalia 6 fatores quanto ao esforço, né? A demanda mental, física, temporal, esforço e desempenho e frustração. Então as perguntas envolvem assim, tu acha que foi bem na tarefa? Aí a pessoa às vezes acha que foi bem, quando a gente vê, na verdade não foi, né? Então usa essas medidas para identificar dificuldades que as pessoas têm. Devo ter um exemplo aqui. O NASA tem duas fases, às vezes a gente usa só uma delas, mas uma maneira uma primeira fase é aplicar um questionário onde eu tenho só isso aqui é 2AFC, a gente chama, duas alternativas e uma resposta forçada. Eu tenho que responder A ou B. E a pergunta aqui não está bem clara, está escrito demanda mental ou demanda física, né? Mas teria que formular melhor a pergunta. Isso aqui foi um teste que a gente mesmo fez, é um formulário nosso interno. E a pessoa vai lá e marca A ou B para todas elas, frustração ou mental, performance ou mental. Tal. E aí ela respondendo A ou B aqui, isso aqui me calcula pesos, que depois eu aplico no questionário NASA mesmo, que tem umas perguntas assim, o quanto mentalmente demandante foi a tarefa. Eu posso fazer a frase um pouco diferente, tá? Isso que a gente fez em inglês. E aí vou marcar numa escala de 10. Quanto fisicamente demandante foi, tal, tal. E aí depois esses resultados aqui são ponderados por aquelas perguntas que eu mostrei antes, essas aqui, A e B. E de novo, no final tem uma fórmula que calcula um valor de carga de trabalho para aquela tarefa.
muito comum a gente não usar o sistema todo assim e simplesmente aplicar esse questionário aqui, que é mais fácil de compreender para um avaliador. E ele me dá daí respostas um pouco mais qualitativas, eu consigo ver se comparar duas tarefas ou duas interfaces, se o usuário achou que uma é mais pesada do ponto de vista mental, outra é mais física e tal. Consigo analisar esses fatores individualmente. Dá para usar o questionário NASA para avaliar algum fator individualmente. Aqui a pergunta foi assim, né? O quanto apressado foi o passo, o ritmo de execução da tarefa. Aí isso tudo permite calcular isso. Bom, daí tem outros questionários como o de cyber sickness, ou de mal-estar aqui, ou de conforto, né? De desconforto, geralmente. É bem usado, bastante usado para quando eu tenho alto risco de desconforto, como é o caso de usar simuladores em realidade virtual. Mas tem outros tipos também, que não são simuladores de realidade virtual, mas que me obrigam a, por exemplo, usar o sistema enquanto eu estou andando num veículo, né? Isso também causa sickness. E, enfim, esse a gente chama SSQ, o Simulator Sickness Questionnaire. E tem vários fatores que existem no questionário base, e a gente pode escolher os que a gente escolhe, os que a gente acha mais impactantes para o sistema e aplicar só aqueles, não todos os 27 que estão associados a todos os sintomas que alguém pode ter. Aqui tem um exemplinho dele, ver se dá para ler bem direito, vou dar uma aproximada aqui. Aqui está em chinês, né? Mas aí vocês têm um resuminho aqui da pergunta, seria desconforto geral, daí a gente pode marcar nenhum, leve, moderado ou severo. Fadiga, nenhum, leve, moderado ou severo. O que seria boredom? Seria chatice, tédio, né? Drowsiness, sonolência. Eu confundo às vezes com dizziness, né? Drowsiness é isso, é sonolência, headache, dor de cabeça, o esforço ocular, dificuldade em focar, salivação, suor, náusea, tá? São muitos sintomas, dificuldade de concentrar, então são 27 no total, que nem mostro todos, e a gente pode escolher os mais, o que a gente acha que o usuário do nosso sistema vai estar mais propenso. Então, às vezes, suor não importa muito, mas se a pessoa fica desconfortável, enjoada, ela começa a suar excessivamente. Salivação a gente também nunca pensa, mas está associado a certas reações. E isso aqui funciona assim, deixa eu ver se eu coloquei, não. Funciona assim, a gente precisa aplicar esse questionário antes, né? Por isso que ele chama aqui, ó, pré-exposure. A pessoa chega para fazer uma tarefa, primeiro ela preenche aqui. Antes de fazer qualquer coisa, ela vai botar lá, não, hoje eu tô com um pouco de dor de cabeça, já vai marcar ali, né? Moderado. E assim. Aí, não, não tô cansado, então marca aqui. Né? E responde antes. E aí, depois de usar o sistema, ela responde de novo. Exatamente o mesmo questionário. E o que a gente pega são as diferenças entre os dois. Então, o delta, que variou. Ela passou a fadiga de nada para leve. Então, aqui teve um aumento. A dor de cabeça já tinha. E agora continuou igual. Então, moderado. Ou piorou, ou melhorou. Certo? Tem que ver o delta. Esse é um outro tipo de questionário. Tá, então, esses foram os exemplos que eu quis mostrar aqui. Eu vou ainda citar alguns outros que eu só citar e vocês podem procurar mais, mas tem um monte de questionários. Então, eu chamo de questionários padronizados para usabilidade, que já são projetados para isso. Vocês não precisam inventar, vocês podem achar um e usar. Eles foram validados e se sabe que eles, de fato, são... os valores que se obtém ali representam, de fato, o nível de usabilidade do sistema. E aí, às vezes vocês têm várias tarefas ou várias interfaces alternativas para testar, e aí vocês precisam, para cada uma delas, aplicar um questionário. Então isso a gente chama de um questionário post-task.
Ele executa a tarefa e responde o questionário. Executa outra, responde o questionário. Executa uma vez, responde. Então, esse pós-task ele não pode ser muito longo, porque eu vou ter que executar ele muitas vezes. Mas existe o outro que é o pós-study, que aí eu faço no final. Então esse pode ser mais completo, mas esse eu faço no final para justamente poder perguntar, bom, das tarefas todas que tu testou, qual foi mais difícil? Ou, tu preferiu a interface A com o mouse ou a interface B com o eye tracker? Tu achou mais fácil qual? A interface com o mouse ou a interface com o joystick? Isso eu só posso fazer no final, quando ele já experimentou todos. Então, por isso eu chamo de post-study. Então, vendo esses questionários aí, a gente vê que alguns post-study feito no final, inclui o SUS, que eu já falei, né? Um dos mais usados. Mas tem outros aqui. Quiz, todos têm um nomezinho, né? User Interface Satisfaction, então esse mede satisfação. SUME, um inventório, né? Inventário de medidas de usabilidade, é uma coisa mais completa, são 50 itens. Ele faz a mesma coisa que o SUS, mas para o caso onde eu posso me permitir uma coisa mais longa. Esse outro aqui, Post-Study Usability Questionnaire, é uma alternativa, são coisas publicadas, né? São vários de autores diferentes. Tem outros mais relacionados à experiência, que foi a pergunta do Jonathan antes. Métrica de usabilidade para experiência, esse aqui é mais curto, 4 itens, o MOOCs. E tem ainda o MOOCs Lite, que é só 2 itens. Há uma tendência a gente aplicar. Tem pessoas que estudam, por exemplo, se eu aplicar um questionário com 4 itens, ou esse aqui com 27, e tentar ver a correlação, para ver se com 4 eu já não consigo pegar todos os problemas que aquele com 27 pega. Então, aquele com 27 eu sei que funciona, mas é muita pergunta para fazer, vamos diminuir e ver se a gente consegue o mesmo resultado. Então, as pessoas estudam isso, e aí conseguem esses questionários com 2, 3 perguntas tirar o principal. Ok, aqui tem uma traduçãozinha do SUS, né? Um pedacinho do que a gente fez. Eu acho e gostaria de usar isso frequentemente, concordo, discordo, assim vai. Vocês acham em todas as línguas, várias traduções, o SUS é muito usado. E aqui tem outros para post-track, então esse aqui seria o post-task, o post, que depende do que, como a gente chama, às vezes a gente chama de sessão, de trial, né? São várias trials numa sessão, se a pessoa tem que repetir a medida várias vezes. Então, bom, esses que a gente repete, eles geralmente são curtinhos, vocês veem aqui 3 itens, 1 item. After cenário, né, depois de cada cenário, esse aqui, o SEC, é Single Easy Question, é uma questão só, bem fácil. E aqui não importa muito qual é a questão, eu posso, para o meu sistema, inventar, olha aqui um exemplo. De modo geral, essa tarefa foi, e aí eu só digo muito difícil, muito fácil, eu coloco ela na escala. Com isso eu consigo saber no final, depois que todas as pessoas responderam, eu faço estatística e digo, bom, a tarefa A, as pessoas acharam mais difícil do que a tarefa B. E elas só responderam muitas vezes essa pergunta simples. Tem essa para esforço mental, para magnitude da usabilidade, enfim, nomes não faltam. E ainda tenho esse link aqui para vocês. Vocês têm já os slides, estão lá no Moodle, tá? Isso que quando eu mostro na aula, às vezes, consultar. Mas é um sitezinho que a gente montou aqui com os meus alunos de doutorado, ex-alunos de doutorado agora, com a documentação a respeito de questionários. Vocês podem usar à vontade. Bom, essa foi a parte mais longa, né? Eu ainda tenho que falar de teste de usabilidade e experimentação formal. Mas como nas próximas aulas nós vamos detalhar bastante questões de experimentação, e eu consigo gastar menos tempo. Bom, vamos lá então. O que é um teste de usabilidade? São ensaios que a gente monta em laboratório de usabilidade para expor o usuário a um sistema e obter um feedback dele. Então, num teste de usabilidade, eu posso também usar questionários, né?
que o usuário vem lá no meu laboratório, ele vai fazer uma tarefa e eu passo questionário. Eu posso também usar as técnicas de observação, entrevistas, aquelas também num teste de usabilidade. Mas aqui eu vou falar dos detalhes específicos desses ensaios, né? Tem também técnicas, subtécnicas aqui que a gente pode usar. Vocês veem que a própria aplicação de questionários aparece aqui. Mas o importante é a realização de experimentos de análise de desempenho em tarefas. Quer dizer o quê? Eu dou tarefa para o usuário. O que é a tarefa? Bom, sei lá, meu sistema é para fazer planilhas. E aí eu dou lá para o usuário uma tarefa de planilha para ele fazer. Ele vai fazer a tarefa e eu vou observar isso, tirar dali uma avaliação. Experimento baseado em tarefa, analisando o desempenho do usuário. Não é que eu queira saber se o usuário é bom ou não naquilo, eu quero saber se o desempenho dele é afetado pela minha interface. Então, se o desempenho dele é baixo, eu tenho que melhorar a interface. Claro que eu posso ter um usuário que não é muito bom naquele tema, então ele vai ter um desempenho baixo, não importa qual a interface que eu der para ele. Por isso que eu preciso fazer isso com muitos usuários e, estatisticamente, saber se a interface é boa ou não, através do desempenho medido de todos eles dentro de uma distribuição, né, que seja representativa da realidade. Isso pode ser feito, então, no laboratório, como eu disse de início, no laboratório de usabilidade, ou pode ser feito remotamente. Como a gente está em tempos de exceção aí, muita coisa a gente está tendo que fazer remotamente. O bom disso é que eu consigo atingir todo mundo, né? As pessoas estão em casa, podem fazer a avaliação. Então, ele pode testar um aplicativo, pode testar um sistema na web e preencher questionários à distância pela web. O sistema o aplicativo pode gerar um arquivo de log que vai ser enviado pela rede para a gente. Dá para fazer avaliação remota assim. Certo? E tem casos que não dá, eu preciso botar a pessoa no laboratório, instalar os sensores nela, colocar um capacete, algumas coisas, então isso aí fica muito difícil de fazer remotamente. Tá? Aí eu preciso fazer no laboratório. Ou em casos que eu quero controlar o ambiente. Não posso fazer remotamente, que a pessoa se distrai, porque ela está em casa, a TV está ligada, está com o telefone, alguém chama, né? Então não é uma situação controlada. No laboratório eu posso controlar tudo isso. São duas coisas um pouquinho diferentes, mas ambas são testes de usabilidade. Então no ensaio de interação, a gente coloca os usuários para realizar a tarefa e observa. Para isso a gente precisa desse laboratório, né? Para o usuário ficar ali e onde eu vou registrar essas sessões de teste. As tarefas são pré-definidas, planejadas antes, então ele vai fazer essa planilha, ele tem que fazer tal coisa, ele vai ter que mover esses objetos para ordenar qual é o mais pesado, qual é o mais leve, vai ter que ordenar pelas cores, né? Tem teste de tudo que é tipo que a gente pode fazer aqui, mas são tarefas, então, pré-definidas. E aí a gente pode usar uma coisa chamada Thinking Aloud, que é a verbalização, ou não. Verbalização é eu pedir para o usuário, enquanto ele está executando a tarefa, para ele falar tudo que ele está pensando. E aí eu vou usar essa informação do que ele está falando. Isso pode ser meio chato para os usuários, às vezes eles não vão muito bem com isso. Tem outras pessoas que gostam e vão muito bem com isso. Então, tem que pensar. Mas não é necessário, eu posso simplesmente aplicar o teste. O que mais? Então, os laboratórios de usabilidade, né? Aqui tem um exemplo de um bem clássico, esse da Microsoft, que vocês veem pelo monitor, o telefone, tipo da câmera aqui, que são um negócio de um tempo atrás, né? Mas é assim, tem um lado em que o participante entra por essa porta, para ele é só essa sala que existe. Ele sabe que tem uma câmera, ele sabe que ele está participando de um teste, mas é um ambiente bem controlado, onde ele pode relaxar ali e fazer as tarefas. Do lado de cá tem um vidro aquele, né, onde eu tenho um avaliador observador olhando. Eu posso ter outras pessoas acompanhando e ainda ter aqui atrás uma área adicional de observação, onde eu posso ter gente que está treinando para analisar a interface, ou até o supervisor, ou o pessoal de ética para ver se os direitos do participante estão sendo respeitados e tal. Enfim, esse é o setup clássico para isso.
Tem outro tipo de laboratório de usabilidade que é mais em massa, né? Então, game testers geralmente usam essas baias. Aqui vocês veem o mapa, são várias salas, aqui são 3 laboratórios, um do lado do outro, e todo mundo está lá dentro com os seus fones e as suas telas numa baiazinha, fazendo ao mesmo tempo. Às vezes são jogos em grupos, né? Para testar é bom ter salas assim. Bom, sobre o thinking aloud que eu falei antes, né? Verbalização. Só deixando mais formal aqui, já falei, né? Estimula o usuário a falar o que está pensando. O que isso me dá? Informações subjetivas. Ele diz, onde é que está o botão? Eu não estou achando o botão. Cadê? Tá aqui, achei. Então a gente sabe que aquele usuário tem dificuldade de achar o botão. Pode representar um problema ou não. Se foi só esse cara, talvez não seja. Mas se eu vejo isso se repetir, né? Aqui tem um problema que às vezes a gente acaba induzindo. Aí o cara fica ali, não tô achando o botão, acho que não. Aí a gente sabe que nem é um botão, que ele tem que usar o menu. Então acaba que a gente vai lá e diz, não, é um menu, pronto, isso já interferiu. Então a gente tem que evitar induzir, também intimidar ou dar resposta, dizendo, como que tu não viu? Ou, isso aí não tem que cuidar. Pode não ser natural para os usuários, né? Ficar falando. E por isso, às vezes, a gente não tem experiência, não tem treinamento de fazer isso, pode acabar causando um pouco esses erros aqui de induzir e tal, e acaba não sendo efetivo o teste. Bom, como é que funciona esse ensaio de interação? Tem umas etapas básicas, né? A primeira, eu vou montar uma amostra de usuários, uma população. Eu tenho que selecionar essas pessoas, tem várias maneiras de fazer isso também, conforme o nosso contexto, né? Em empresas grandes, eles põem chamadas, pagam para as pessoas irem lá. Tem casos em que a gente manda chamadas na lista e aparecem voluntários, ou a gente convida os colegas, né? Os familiares, tem de tudo. Cada um tem seus problemas, né? Se eu for usar só os meus familiares, vai acontecer que eles vão tentar ser bonzinhos comigo. Então é ruim. A gente tem que pensar nisso. Aí tem que montar os cenários. Ele vai usar essa tela aqui, vai fazer essa tarefa, e eu vou marcar o tempo, né? Planejar tudo isso. E aí tem a execução. A execução eu nem estou falando ainda. A execução tem uma outra lista daí de etapas que eu vou falar daqui a pouco. A gente tem que analisar esses dados, que é uma parte bem importante e demorada. Pegar minhas planilhas com os dados todos que eu coletei, tentar achar lá as médias, comparar os dados. E no final fazer um relatório com as conclusões obtidas. Então essas são as etapas de alto nível. E dentro da execução, na hora da sessão do teste, né? Como é que faço? Bom, eu convidei o usuário, marquei a hora e o local, ele vem lá. Então eu tenho que preparar a sala para deixar o usuário confortável, tem que ter tudo que ele precisa ali, uma cadeira, a mesa, sei lá, depende do caso, né? Às vezes é de pé, a interface, então não tenho cadeira. Mas tem que usar o ar-condicionado na temperatura certa, não deixar barulho, né? Essas coisas. Daí a gente explica o procedimento, tem que fazer tal tarefa, fazer o mais rápido possível, ou às vezes não é o mais rápido possível, é tentar fazer o melhor possível, mas eu explico, sem nunca dizer que eu quero testar essa interface para ver qual que é melhor, porque se eu disser isso, eu já induzi o usuário. Então eu só explico o procedimento. Tu vai ter uma tarefa que tu vai ter que executar, daí depois dessa tu vai ter uma outra, um pouco diferente, né? Tem que explicar o procedimento, não o objetivo do teste, o objetivo da pesquisa ali. Então aí se aplica um pré-questionário, que é geralmente de perfil, às vezes pode ser aquele de sickness, para eu saber se a pessoa já não chegou ali enjoada, né? Então, aplica o pré-questionário, depois dá as tarefas, observa a execução, e no final, um pós-questionário, com aquelas perguntas de satisfação, e aqui é um ou entrevista. Posso também fazer perguntas, no final agradecer e recompensar. Eu já participei de teste voluntário, já participei de teste que eu ganhei o Vale Transporte para ir no local do teste.
Na verdade, eles pagavam em dinheiro o valor da passagem de ônibus ida e volta. E também já participei de teste em que eles pagavam um cachê, assim, né? Tipo, R$ 100 para participar do teste. Essa é uma boa, consigo bastante voluntários para esse teste. Mas muitas vezes a gente só dá um docinho, né? Kit Kat, disse ali o Guilherme. Um bombom para recompensar, o que já é uma forma de recompensa. Então tá, alguns comentários só sobre ensaios de interação. É muito bom porque analisa tarefas com usuários reais. É realmente a coisa acontecendo. Então, nos permite ver problemas, todos os problemas mais graves a gente pega aqui. Quer dizer que se eu fizer esse ensaio de interação com a minha interface e refizer o design baseado nos problemas que eu achei, eu não vou ter problemas graves mais. Eu vou ter algum problema menor, talvez, no design final, mas nada muito, muito grave. Claro que isso tem um custo, um envolvimento, um tempo que leva a fazer com que os voluntários participem e depois analisar os resultados, fazer análise estatística, tudo isso tem um custo. Muitas vezes preciso de um laboratório de usabilidade, um espaço físico à disposição. Quando a gente estava lá no instituto, sempre se achava uma sala e não tinha problema. Agora, assim, a distância não vai ser um pouco impossível. E o avaliador precisa de um treinamento adequado. Então, como vocês não estão treinados para avaliar, vocês vão cometer alguns erros aí, não vão achar todos os defeitos e tudo, mas isso faz parte do processo. Pela minha experiência, é assim, um aluno que termina a graduação em computação, faça algumas dessas experiências. Depois ele faz o mestrado e faz mais algumas experiências dessas. Lá no começo do doutorado ele já vai estar bem daí. E aí ele consegue fazer testes bons. Antes disso é fazer, refazer, porque sempre tem erro, sabe? Então é normal. Precisa de experiência. Ok. Então esses são os 3 grandes ramos, né? O primeiro, estudos de campo. A gente observa o usuário só, deixa ele lá vivendo com o sistema. Questionários sobre o sistema, sobre as pessoas, e o teste de usabilidade, que é focado em tarefas que ele executa. Agora, o que é a experimentação formal? É quase que uma mistura daquilo tudo dentro de uma maneira mais formal, com mais rigor, digamos. Então, é onde eu tenho um experimento controlado para analisar o desempenho. E eu vou usar geralmente essa experimentação formal para fazer uma avaliação somativa. Então, na pesquisa a gente usa muito quando eu tenho mais de um design. Por exemplo, o design que o Joãozinho fez ano passado, que se mostrou muito bom, foi publicado lá naquele artigo. Daí eu venho e criei um outro design agora que eu acho que é melhor que o do Joãozinho. Então eu faço um experimento onde eu vou medir os meus próprios resultados e comparar com os dele. Eu não quero aqui ficar fazendo redesign. Eu tenho meu design final e eu quero medir como é que ele está em comparação a um outro, por exemplo. Tá? Daí é medir resultado final. Então, eu vou usar para isso todas as ferramentas que nós vimos. Questionário, observação, ensaio de usuário, só que agora com um rigor típico de método científico. Então, o que eu preciso de diferente aqui? Não é um ensaio com usuários que eu vou testar ali com 3, 4 colegas. É um ensaio onde eu vou ter muitos usuários, de preferência com perfis diferentes, de gêneros diferentes, de formações diferentes, experiências diferentes. Claro que tudo depende de para que serve a minha interface. A minha interface é para os astronautas que vão para a missão em Marte, né? Então eu não preciso, né, uma população variada. Eu preciso de gente com aquele perfil ali. Mas vocês fizeram lá o aplicativo para os alunos de pós-graduação. Então, o perfil é aquele, mas tem pós-graduação em vários cursos diferentes, talvez. Né? Tem níveis de pós-graduação, então tem isso. Bom, mas eu vou precisar de muitos usuários. Quando eu digo muitos, esse número, sempre a pergunta, quantos? Tem até testes para saber quantos, mas isso varia muito. Eu tenho um adendo da aula só para discutir isso, tá? Não vou falar agora, mas se vocês tiverem 30, vocês já vão ser respeitados. Se vocês tiverem menos que 30, já fica uma dúvida.
tá menos que 10 não vai ter respeito nenhum. Vão dizer isso aqui se tem furo. Só 10, como é que tu vai conseguir provar alguma coisa? Mas eu vou dizer para vocês que aqui dentro da nossa disciplina, para os testes que vocês forem fazer, se for presencial, 10 já é bastante. Se vocês fizerem a distância online, então aí digamos que 20 seria o mínimo. Eu já tive gente no trabalho da disciplina que conseguiu centenas, assim, 300 usuários que testaram o sistema deles. Tá? Também já tive gente com 4, 5 que são os irmãos e o pai e a mãe. Acontece, depende da limitação de cada caso. E o que a gente obtém nesses testes? Resultados quantitativos. Vai me dizer assim, bom, na tarefa de salvar arquivo, a técnica com o mouse obteve de 30 usuários uma média de 2,5 segundos, e a técnica de joystick obteve 2,8 segundos. São resultados quantitativos para cada uma das condições. E aí vem esse segundo ponto, significância estatística. Essa diferença que eu falei aí, 2,5 para 2,8, é significante estatisticamente? Não sei, né? Eu só estou vendo a média eu não sei se é significante. Bom, se o desvio padrão for 3, então eu já vejo que não é significante, porque a média é essa, mas desvia muito, né? A distribuição vai muito longe dessa média. 3 é muito maior do que a diferença entre as duas médias, que deu 0,3. Mas mais do que isso, eu ainda preciso fazer um teste estatístico onde eu levo em conta todas as amostras e não só as médias ou os desvios. Então são testes de variância que vão me dizer se eu posso afirmar que aquelas médias são provavelmente diferentes e são decorrentes da minha interface e não da tempestade que aconteceu essa noite. Né? Às vezes tem um fenômeno aleatório que interfere nas médias mais do que a interface em si. Quer dizer, mouse e joystick dá na mesma, o que mudou foi que os usuários de mouse naquela noite não dormiram bem por causa da tempestade e os de joystick dormiram bem. Na sequência aqui da aula, eu tenho uma analogia com uma receita de bolo para explicar isso. E se eu fizer isso agora, são poucos slides, né? Eu temo que vocês não vão pegar muito bem a ideia, eu vou repetir na próxima aula, talvez. Mas aqui a gente entra nessa... São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na verdade 8 slides, né? Que eu uso para explicar e o que eu quero dizer por obter a significância estatística no experimento. Então, DOX, que vocês estão vendo aqui, DOX é Design of Experiments, tá? Isso aqui a gente usa para explicar essa questão de design de experimentos. Vocês vão ter que fazer design de experimentos. Eu acho que eu vou parar aqui, não vou explicar essa parte. Vou deixar vocês verem o vídeo. Eu posso usar o YouTube aqui, tocar o vídeo. Eu não consigo compartilhar aqui. E a gente termina a aula com isso. E eu vou conversar sobre isso na próxima com vocês. Vou pegar de cabeça fresca as ideias. Claro que vocês podem olhar em casa também. Todo mundo está em casa. Olhar individualmente aí os slides e tentar entender. Vou pular em propaganda aqui. Eu vou ver se vocês continuam me ouvindo. Eu tirei os meus fones para usar o alto-falante que esse cara explica. Hey everybody, Thomas Joseph here. Now everybody loves brownies, but everybody also has a preference when it comes to brownies, whether they like them fudgy like this version here, or cakey like this one here. Certo. O que ele está dizendo aí? Que todo mundo gosta de brownies, mas tem uns que preferem ele mais abatumado, né? Mais assim, mais chocolate.
e que outras pessoas preferem ele mais como um bolinho mesmo, mais cake, como ele disse. Então, como é que a gente obtém esse resultado diferente, né? Eu preciso mudar alguma coisa na receita. E essa é a analogia que eu faço aqui quando a gente tem uma interface. So let me show you how to do that. There are 5 basic ingredients in a brownie batter: chocolate, butter, flour, sugar, and eggs. Tá vendo? Ele mostra os ingredientes, são 5 básicos: manteiga, açúcar, chocolate, farinha, tinha mais um que eu esqueci. Então, essas são as variáveis, né, que a gente controla. Eu posso escolher o quanto de manteiga eu vou colocar, quanto de farinha eu vou colocar. Então, essas eu chamo de variáveis independentes, porque são as coisas. No caso aqui, seu bolo vai ficar mais fofinho, mais durinho. But if you play with the ratio, you're going to end up with a different outcome. So a fudgy brownie or a cakey brownie. The ingredients that will change the overall texture are fats. So that is the chocolate and the butter, and also the flour ratio. So in a fudgy brownie, you're going to have more chocolate and more butter than a cakey brownie, and you're going to have less flour than you would in a cakey brownie. And if you like cakey brownies, you're going to need a little bit of baking powder for that as well. So I personally like a fudgy brownie, so I'm going to start with that today. Into a bowl set over some simmering water, I have 6 ounces of bitter. Bom, agora ele vai seguir com a receita, é longo, o vídeo que eu mostro lá na aula não é ele inteiro, é um corte, mas basicamente o que vocês vão ter no final são 2 texturas diferentes, e a textura é a variável dependente, é aquela que é uma consequência do que eu fiz com as independentes. E num estudo desses com usuários, a gente vai fazer um pouco a mesma coisa, a gente vai controlar coisas independentes. Por exemplo, eu controlo se o usuário vai usar a interface mobile ou desktop, se ele vai usar mouse ou teclado, se ele vai usar a interface A, a interface B, ele vai usar a realidade virtual com interação por gestos ou realidade virtual com interação pelo olhar, né? Essas são as coisas que a gente pode controlar. E no final, o que a gente mede? Se foi mais rápido, se foi mais lento, se deixou cair, se não deixou cair, se cometeu erro, se não cometeu erro, se deu 10 cliques, se deu 3 cliques, né? Então, essas são as variáveis que a gente vai medir no final. E é em cima dessa analogia aqui que eu vou explicar na próxima aula como a gente faz a experimentação formal para coletar esses dados dessas variáveis, que depois a gente vai analisar e descobrir se a interface A é melhor que a B, certo? Basicamente é isso. Então eu vou terminar nesse ponto aqui e nós vamos continuar na quinta-feira a partir daí, seguindo daí com a análise dos dados obtidos com o experimento. Perguntas? Tranquilo? Tá, então eu vou terminar a aula aqui. Por favor, olhem lá os slides também. Essa é uma parte que tem que dar o clique, a gente tem que entender, ou senão a gente fica meio perdido, tem vários conceitos novos. Tá? Então, até quinta-feira. Boa semana para vocês.